E aí, pessoal, acho que estamos ao vivo. Boa noite a Estamos ao todos. vivo, pessoal. Acho que estamos. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais É, uma live. Mais uma não, a primeira, né? Oficial, do Vila de Odate. Eu sou Açores. Eu fui escolhido para começar essa live hoje aqui, mas eu vou apresentar a galera aqui que está comigo. democraticamente. Democraticamente. A gente vai começar pelas mulheres, falando aqui da Luciana. Luciana, fala um pouquinho de você aí pra gente. Se apresenta na frente da sala. Tem jeito. Aí, oi, gente, eu sou a Luciana, sou escritora, estou aqui participando da coletânea. Ai, gente. Pronto, já começou tudo, né? Da coletânea Noite Sem Alma. Tenho meu livro Eles Pensam que São os Gatos. E estou fazendo as dicas de escrita lá no perfil, hein? Hoje teve a primeira. Hoje é dia de primeiros. Beleza, Luciana, ótimo. Agora a Zolira. Boa noite, pessoal. Eu sou Zolira Barato. Não tenho ainda nenhum livro publicado. Esse é o meu minha primeira publicação. Então, assim, do coração, ainda mais fazendo parte desse coletivo que, olha, é uma tribo. Muito, muito tribo mesmo. A gente se defende, se zoa e é maravilhosa a ideia dessa publicação. Sou revisora literária e escrevo outras coisas, ainda não publicadas. Essa é a primeira. É isso. Beleza. Renan, quer se apresentar aí? Opa, e aí, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Renan Ariel, sou autor também de ficção fantástica, especulativa. Meu primeiro livro chama Os Segredos da Mata. Dá para adquirir ele na Amazon e-book ou então comigo no privado. Esse aqui vai ser minha terceira publicação nessa coletânea Noite Sem Alma. Deixa eu ver. Primeira vez se apresentando aqui, né? Eu tô morando em São Paulo no momento, mas eu sou lá de Mato Grosso do Sul, perto do Pantanal, lá onde tá queimando, pegando fogo lá. Aí, deixa eu ver. Eu gosto bastante de ficção científica, ficção no geral, né? Aí aqui tô me aventurando aqui no terror, embarquei aqui na proposta do coletivo, né? De fazer essa primeira coletânea com a temática de terror, né? Justamente por causa das origens, né? Do que inspirou, né? A formação do coletivo e tal, a Vila de Odate. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E é isso aí. Me sigam nas redes sociais. Isso aí. Obrigado, Renan. Então, eu já me apresentei, né? Eu sou Açores, estagiário do Vila. Eu que levo café pra galera. Uhum. Também sou autor de 3 livros. Vocês também podem encontrá-los na Amazon ou diretamente comigo. E como o Renan também, eu estou me aventurando nesse mundo de terror, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, das dificuldades de escrever terror, ou das vantagens de escrever terror, né? Então, é isso. Vocês já me conhecem por aí. Eu já sou bem famoso no Instagram. Então, seguindo aqui o nosso roteiro, né? Peraí, quantas pessoas a gente já tem aqui? Nós temos 3 pessoas online aqui. Beleza, ótimo. Opa. Tem um tal de Renan escritor aqui. É você, Renan? Não, é o Alan. É o Alan. Tem o Israel Costa aqui também, tá com a gente. Pô! Beleza? Pô! Essas piadas internas, né, cara? Israel nunca mais vai se livrar. Só tem nós, né? Tem nós. Só dá nós, mano. Então, eu queria saber. Chama alguém aí. Eu queria saber de vocês. Queria saber de vocês, por exemplo, a Luciana, eu acho que ela já devia ter alguma entrada no terror, né, na escrita. Estou errado, Luciana?
Né, a primeira vez. Estou a minha vida que nunca tinha escrito terror, gosto muito do tema, mas nunca tinha pensado por esse lado, assim, de criar uma história. E foi bem interessante. É Mas bastante desafiador. Mas você já era leitora de terror também? Ah, sim. Aí já leio bastante há bastante tempo. Basicamente, os clássicos, né? Stephen King, o Alan Poe, o Lovecraft. Eu li só alguns contos dele, mas ótimos. Não lembro mais de cabeça outras pessoas. Porque esses três aí já dão uma base, né? A gente tem o Stephen King, né? O Stephen King, que é uma baluarte do negócio, né? Do terror, né? Então, assim, parece que todo mundo que fala de terror vai falar do King. Eu também já li bastante dele. Bastante não, tanto quanto vocês, eu imagino, mas já li um punhado. Né? Assim. E... Eu li menos que você, hein? Será que leu menos Acho que que a Zolira aqui, a Zolira é a campeã. Olha, eu acho a Zolira que lê mais terror mesmo. Mas fala aí, Zolira, você já tinha pensado em se aventurar no terror antes? Olha, primeiro conto que eu escrevi, inspirada pelo mestre, claro, né? Stephen King, através do livro Sobre a Escrita, que é o livro meio autobiográfico dele, que ele fala sobre a escrita, enfim, e dá dicas. E aí ele propõe um exercício, que é escrever uma história de terror, suspense. E com base nessa sugestão que ele deu no livro, eu escrevi um conto que termina assim... digamos que seria um horror psicológico. Horror psicológico, que é o gênero que eu mais gosto. Eu prefiro esse gênero. E essa parte do Stephen King, inclusive, quando você tira dele todos os aliens e os fantasmas e os lobisomens, etc., sobra o horror psicológico, que é o que eu gosto mais. E assim, sabe o que me lembrou? Sabe o que me lembrou um conto dele chamado Cadillac de Nolan? Vocês já leram esse conto? Eu não me lembro. Talvez. É sobre, sem spoilers aqui, mas é sobre um homem que tem a esposa assassinada e ele passa 7 anos planejando a vingança do cara. Uau. Vingança contra o cara. Delícia. E ele acaba, assim, o cara que matou a mulher, que está envolvido com a morte da esposa dele, tem um Cadillac azul, que ele gosta muito. E aí, inclusive tem até um filme baseado nesse conto dele, com o Ian McGregor, sabe o Ian McGregor? Uhum. Sim. Ele é o Star Wars, ele é o Obi-Wan Kenobi do Star Ele é o Wars. Obi-Wan Kenobi. Sim. Da sim. nova trilogia. Da Isso. trilogia não nova mais, né? Dos prequels, a primeira parte da história. Isso. E aí, ele é o Obi-Wan novo. Isso. Aí você me falou aí do terror psicológico, né? Isso é bastante, assim, bem pegado nessa parte aí, porque não tem nada de sobrenatural, né? Assim, é só Sim. Só mesmo a natureza humana. Eu gosto muito quando o Stephen King trabalha a natureza humana no horror. E eu acho que o horror e o terror, eles têm essa característica para atrair os leitores, justamente por isso. São sentimentos que às vezes a gente lê e fala, nossa, mas o que será que eu faria nessa situação, né? E é meio que, claro, aí vem todos os sentimentos bons e os horríveis também, né? Tipo a vingança, o ciúme, a inveja. É um lance interessante isso. Eu acho que o terror, ele evidencia esse lado sombrio, né? É justamente do que tem medo. E o que a gente tem mais medo é da gente mesmo. Ou do outro ser humano. Já mostra um pouco. Mas do outro ser humano ser o que a gente esconde, que a gente não mostra, porque a gente, né? Então todos nós temos sentimentos. Talvez seja uma questão. Talvez seja essa questão de.
talvez seja uma questão de ver no outro a possibilidade de fazer algo tão cruel, algo tão vil, né? Saber que ele é um ser humano, né? Sim, e muitas vezes a gente... Isso é um negócio que fica muito guardado, escondido. Daí, quando você vê isso projetado de uma outra pessoa realizando aquilo, você entra em choque consigo mesmo. Às vezes isso é consciente, às vezes isso não é consciente. E, então, você fala, caraca, meu Deus, você pega aquele livro, como fazia o Joey do Friends, vai no corredor, né? Porque não dá para... E o terror traz muito disso. Você falou do Cadillac, eu lembrei aqueles Love. Love. Que também não é... É incrível. É muito legal. Tem a série. Eu ainda não li o livro, eu vi a série, mas eu tô com ele na minha fila para ler, porque o livro certamente vai ser muito melhor. E a Carrie, apesar de ter a coisa paranormal, dela mover objetos e tudo mais, mas é muito psicológico. Assim, tipo, o bullying que a garota sofre, toda a opressão que vem acumulando, até chega uma hora que daí ele usa a paranormalidade ali como um símbolo mesmo. Porque é a hora que ela explode. E aí fudeu tudo, né? Aí cai o baile, pega fogo, ela destrói a cidade. Aí é sangue para todo lado, né? Sangue para todo lado. E se a gente for levar... desculpa. Pode falar sobre. Não, pode falar. Não, eu ia falar que se a gente for levar pro lado da Vila Diodati agora e das ideias que nasceram lá, o Frankenstein não deixa de ser um ser humano, né? Sim. E tem seus... E aí, né? Enfim. Vamos lá. Mas essa é a questão. Eu acho que essa é a questão do livro. É questionar a natureza ser humano, do humano. Né? O que é humano? Sabe? Quando aquele, entre aspas, umas aspas bem enormes aqui, bem grandes, quando aquele monstro é construído, né? E aí a gente pensa assim, quem que é o monstro mesmo, depois de tudo aquele negócio, né? Porque você olha assim, é o médico, assim, falando médico monstro parece que é o Robert Louis Stevenson, né? Mas não é. Tipo, Dr. Jekyll. Não, mas é o doutor que criou ele. E tem muitas camadas, né, no Frankenstein. Eu gosto muito disso, porque é uma criatura que é feita de diversas partes de outras criaturas, no caso, humanos. Então, ele costurou vários pedaços de seres humanos, trouxe você falou do monstro, eu lembrei de um amigo, a Mary Shelley nunca se referiu à criatura como monstro, ela não gostava de chamar ele assim. Né? Então ele é uma criatura que é feita de pedaços. E dá para fazer uma analogia legal, porque nós, humanos, nós seres, de uma forma, nós também somos pedaços. A gente tem uma parte que é dos nossos pais, das pessoas com quem a gente convive ao longo da vida e que a gente vai se adaptando. Isso me lembra, inclusive, também aquele filme do Fred Krueger, A Hora do Pesadelo. O primeiro, lá de 1980 e tralalá. Vocês não tinham nascido ainda. Pesadelo em Rua Elm. Elm Street, a personagem principal, ela começa o filme, ela tem um espelho no quarto dela e quase não dá para ver a imagem dela, porque ela vai colando lembranças e recordações de outras pessoas, de toda a turma de amigos dela. E conforme o filme vai passando, vai todo mundo morrendo. E a cada um que morre, ela tira um pedaço ali do espelho e mostra mais o espelho e vai mostrando um pedaço dela. Demorei séculos para fazer isso. Que a construção, o subtexto do filme
é a menina se encontrando com ela mesma. Porque a hora que acaba, ela é a única que tem o poder lá suficiente para derrotar o Fred Krueger. E é quando ela consegue olhar o espelho vazio, que ela tá sozinha e tirou todas as partes das outras pessoas ali. É legal isso. Renan, e você tem algum comentário sobre dificuldades de escrever terror, horror, suspense? Eu nunca tinha me aventurado, eu acho que a escrever terror. Pelo menos não me recordo de ter tentado nada antes. Eu acho que vocês estavam falando de livros, né, inspirações, assim. Eu nunca li nada do Stephen King, o grande pai do terror, mas eu acho que é difícil a gente não ter contato. Não, ele falou isso na live. Ai, gente. Chama ele no RH. Chefinho, chama ele no RH. Não, pô, mas eu já li o filho dele e o amigo dele. Corta os comerciais, corta pros comerciais. Os comerciais, por favor. Alguém tem uma cadeira aí? Não, cadeirada não, por favor. Pô, mas eu já li o filho dele e o amigo dele lá, o cara lá. O filho dele é o Joey Hill, né? Joey Hill? Que não sei qual é o nome dele de verdade, acho que é um pseudônimo, né? Esse Joey Hill. Não, o nome dele é Joseph mesmo. É que Joe, e com o sobrenome King, ele ia virar uma piada. Ia virar piada. É piada. Na época que eu li ele, eu não sabia que ele era filho do Stephen King, não. Eu só vi. Foi o Toca do primeiro pessoal. O Toca do Aventureiro aqui pediu pra gente falar sobre os nossos autores favoritos, né? Já que o Renan tá na fala aí, Renan, o que você tem de autor favorito? Não precisa ser de terror, não. Acho que em geral mesmo. Então, eu acho que eu nunca, depois disso, o primeiro livro que eu li de terror, né, foi esse do Joey Hill, eu acho que é A Estrada da Noite, chama o livro. Até então eu nunca tinha lido nada, assim. E eu considero ele como um autor, assim, favorito, assim. Apesar de não ter lido depois as obras sequentes, né, mas ele tem muita coisa publicada ainda, eu acho. Mas foi um livro, assim, que me chamou muito a atenção, assim, porque, como eu disse, eu não tinha lido nada ainda de terror. Isso aí, tipo, tô falando de 2009, por aí. Faz tempo já. Aí eu li esse livro aí e eu li ele com um pouco de ceticismo, assim. Falei, cara, mas esse é um livro de terror. Será que realmente dá medo um livro de terror? Cara, eu fui lendo o livro lá. É uma pergunta recorrente, eu acho, dos leitores. Era minha também. Então, mas tem algum cheguei outro autor que você gosta? Bom, saindo para outros campos, né? Você gosta de ficção científica, né? Então você deve gostar do C. Clarke. Eu já li o Asimov, o Arthur Clarke também, né? Que são tem uns livros clássicos aí, né? Que é interessante conhecer. Mas de autor favorito, assim, eu acho que eu colocaria o Asimov assim como um autor favorito, mas também uma autora recente que chama Becky Chambers. É uma autora lá dos Estados Unidos, que ela tem lançado uma série de livros que está publicado pela Dark Side aqui no Brasil. O primeiro livro chama Uma Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Um título bem longo. Mas é um livro assim que, nossa, eu fiquei apaixonado quando eu li esse livro a primeira vez. O primeiro capítulo do livro é o título, né? Você abriu Até hoje eu me lembro desse livro, assim, tipo, como que foi uma viagem de ficção científica, assim, com bastante tema atual, assim, sabe? Personagens diversos. Guerra Sem Fim? Legal. Já o Guerra Sem Fim também é um livro bem bacana, hein? Do Joey Haldeman, né? É muito bom. Isso, é muito bom. É até um subgênero de ficção científica, né? Eu achei ficção esse científica livro militar. Chuva. Tava andando para casa e aí eu vi um monte de livro lá. E aí na chuva eu falei, cara, eu não vou parar, eu não vou deixar os livros aqui não. E aí eu comecei a mexer na calçada, assim, tinha um monte de livro, aí eu catei os 3. Tinha Escrava Isaura, tinha outro lá que eu não lembro. Esses dias também. E esse do Guerra Sem Fim. Na chuva, todo molhado, carregando livro pra lá, pra cá.
Parabéns. Ué, mas não dá para deixar livro no Salvou. chão. Eu achei livro na Salvou a rua. vida de 3. Achei um do Drauzio Varela. Achei o presidiário do Drauzio Varela. Tinha os outros 4, mas não como interessante. Eu achei um do presidiário eu achei um do do Olavo, Varela. eu achei um do Olavo Carvalho, mas eu deixei lá. Ainda dá uma pisada em cima. Eu zoando, achei ela. Mas, para falar... Tu devia ter Luciana. rasgado. Assim. Para. Não, Vou rasgar o livro, né? Gente. Olha o Luciana, RH. Luciana, fala os seus aí. Gente, Fala os seus favoritos aí. Nossa, meia hora. Não, É difícil de eu falar de um 2 autor minutos. favorito, de uma autora favorita. Rapaz. Então, eu leio de tudo, de todos os gêneros, assim. Mas uma autora que eu li muito é a Marion Zimmer Bradley, que escreveu As Brumas de Avalon, é o mais famoso dela, mas ela tem outros tantos incríveis, assim, o Incêndio de Troia, que ela vai para Troia e a caçamba que ela cria é muito sensacional. Tem um outro que eu não lembro o nome agora, mas é um dos últimos livros que ela escreveu, que é a coisa mais linda, que é mais atual, assim, se passa com artistas de circo, é muito legal. Bom, também gosto muito, mudando um pouco de estilo, a Mary Case, que ela é bem moderna, ela é irlandesa e ela tem livros das séries, Melancia, Férias, Agora ou Nunca. Ela tem uma série de livros. E uma parte da trajetória dela é muito interessante porque ela ficou 4 anos sem escrever por conta de uma crise depressiva gravíssima. E ela escreveu sobre isso. Como ela lidou com a depressão. É bem interessante. Ela inclui nos livros mais recentes dela. E ela fala de assédio, ela fala de casamento, ela fala alguma coisa. Ela tem uma pegada de humor que é muito boa. Assim. Quem mais? Bom, brasileira, eu gosto muito da Clara Verbuck. Li vários livros dela também. Vida de Gato, Máquina de Pinball, que é o primeiro. Tô Olhando o Diabo. Ela também é muito... A Clara é uma figura que surgiu quando a internet estava nascendo. Nos primeiros blogs, ela já era líder de audiência. Ela é uma das minhas favoritas, assim, atualmente, brasileiras da nossa contemporaneidade. Bom, e muitos outros. Não tem tempo para falar todos eles. Zoleira, você tem um favorito aí? Tem alguns. Tenho muitos, na verdade, mas assim, o primeiro livro que eu li e comprei porque eu quis foi Chuva Crioula, do José Mauro de Vasconcelos, que é o autor do Meu Pé de Laranja Lima, como todo mundo sabe, né? Depois disso, me apaixonei pela escrita, pelo livro, nem sabia porquê, mas eu amava aquilo, eu queria conhecer índio, queria ir para o Rio Araguaia, e eu queria morar no meio do mato, e eu continuo querendo até hoje, mas enfim, cada vez mais, na verdade, né, gente? Desde que não esteja pegando fogo. E o José Mauro escreveu 20 livros durante a vida dele, eu li os 20. O dia que ele morreu, eu vi no jornal, na hora do almoço, eu sentei e chorei muito. E um caso que eu gostaria de contar aqui bem rapidinho, que eu acho que já contei para o grupo, mas por acaso, no ano passado, eu comprei esse primeiro livro, Chuva Crioula, que eu li, que eu comprei dele, eu comprei num sebo, porque eu já não tinha mais a cópia. E eu quis comprar a mesma cópia. O livro que veio para mim, veio com dedicatória. Olha, e foi a primeira, está escrito assim, primeiro autógrafo. Ele escreveu embaixo, escreveu a dedicatória, tal, a data e o primeiro autógrafo. Então, o livro estava em pré-lançamento. Aquele livro. Eu pensei que tivesse contado isso para vocês já. Você não contou isso pra gente não, Zoleira. Nossa, gente, o livro está aqui, eu vou... Daqui a pouco eu pego aqui, gente, daqui a pouco eu pego para vocês verem. É uma raridade. Estamos no sentido traídos aqui.
Não, peraí. Foi para outro. Falei pra você, Astores. Quando eu tinha uns 15 anos por aí, eu escrevi para a editora Melhoramentos, que era a editora que publicava ele na época, porque eu queria mandar carta para o autor. Se escrevia carta ainda naquela época. E aí eles disseram que era para mandar para a editora, que eles enviavam, mas nunca recebi resposta. E aí eu compro o livro no sebo ano passado, e ele vem com autógrafo, e ainda foi o primeiro autógrafo da primeira cópia que ele soltou do livro, que para mim era tão importante. Mas enfim. Que massa. Sim, nossa, eu já me emocionei com isso e já fiquei fazendo a conta de assim, qual é o grau de possibilidade disso ter acontecido. Mas aconteceu, então. Aconteceu. Existe pelo menos uma. E outra, claro, que já falamos aqui, é o King, né? Eu gosto muito por causa do gênero, a forma como ele coloca essas questões da humanidade, como às vezes não tão boa, né? Não tão interessante, pessoas boas, mas fazendo coisas ruins por causa das situações, e o contrário também. Eu gosto muito disso, gosto de pensar isso, inclusive enquanto eu escrevo, isso influencia a minha escrita. E recentemente eu me apaixonei por outra escritora, que é a Lionel Shriver, que é autora de Precisamos Falar sobre Kevin. Mas o primeiro livro dela que eu li, que aliás eu nem sabia que era mulher, pelo nome Lionel, né? Parece nome de homem, é a Família Mandible. Família Mandible. É uma distopia incrível sobre coisas que nós estamos vivendo hoje, que podem muito bem acontecer. A base da história é que o dólar deixou de ser a moeda internacional, foi suplantada por uma moeda de vários países do outro canto do mundo. E aí a ruína do nosso... não, na verdade da Ásia. Era da Ásia. Mas aí a ruína do mundo como nós o conhecemos. Essa parte social, econômica. Foi muito prazeroso ver... Bom, não vou falar, a gente já falou mal dos outros. É legal isso. Porque eu vejo, inclusive, também que é tipo um caminho, né? A gente só vai conseguir sobreviver como humanidade se a gente encontrar um jeito que não seja esse que a gente está vivendo agora. Acaba que a ficção ou ela é um espelho agora da realidade, ou é um espelho futuro, né? Assim, uma coisa que pois a gente mas tá isso é... Veja aí, 1984 está quase sendo seguido como manual de instruções. O Renan falou isso, né? O Renan falou do Asimov. O Asimov tem muita coisa que ele pensou que influenciou influenciou a forma que a ciência, pelo menos a ciência prática, né, que a gente robótica, vê. Gente. Isso, né? Então, assim, Minority Report. Minority Report do Asimov, não é? Não, eu acho que é do Philip K. Dick, né? Do C. Clarke. Era desse autor que eu ia falar agora. Qual? Outro autor que eu descobri há pouco tempo também, que é o Philip Dick. Philip Dick, que é o autor de Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. A maioria das pessoas não sabe que deu origem, livro, né? E chama de Blade Runner. Deu origem ao Blade Runner, Runner, né? Eles trocaram até o nome. É o Blade Runner. É o Blade Runner. E ele, imagina, o cara nasceu em 1928, acho, 29. E ele pensou coisas, escreveu coisas, assim, tão incríveis. O Homem do Castelo Alto, o Blade Runner Tem mesmo. Uma série também. Tem Sim, uma eu série assisti. do Homem do Castelo Alto. Não fez muito jus ao livro, não. O livro é bem melhor. O Blade Runner é o filme da minha adolescência. Mas você falou do Asimov, professores. As leis da robótica são atuais para se desenvolver robôs, seguem as leis que o Asimov criou e colocou lá como as 3 principais leis da robótica nas crônicas Eu Robô. É isso que eles querem que nós acreditemos, Lu.
Que uma das leis é não mas é vou verdade. ferir um ser humano. Você acha que... Jamais. Não, mas nos próprios livros do Asimov, na função, nos livros finais, os robôs são destruídos. Porque teve um que descumpriu a lei. Então ele já prevê que existe essa possibilidade de descumprimento, de não gramar o robô de forma que ele não possa atacar um ser humano, nem se ele for ordenado. Porque se essas 3 leis funcionassem nas histórias do Asimov, não teria história, né? Vamos... Também, né? Pois é. Tipo assim, o robô foi construído e fez tudo certo. Fim. Um microconto de Asimov. Poxa. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui só um segundinho. Peraí, só um minutinho. Eu quero mandar um alô e um abraço pro pessoal do nosso grupo de leitores de Stephen King, tá? A Cíntia, o Caio, a Kelly, o Luiz Fernando. São meus companheiros de leitura de Stephen King. Show da Xuxa. Por falar em alô aqui... Eu vou mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai pra você. A Líbia falou o telefone preto. O que é o telefone preto? Alguém conhece o telefone preto? É um livro? Eu conheço o filme só. É um filme psicológico, assim, também. Com aquele ator, o Ethan Hawke, eu acho. Ai, gente. Sabe tudo esse menino? Fica aí quietinho e pá. A Lúcia S. Paiva mandou um alô para Zolira. Oi, a Lúcia. Lúcia é nossa amiga lá de Cuiabá. Toca do Aventureiro falou que Blade Runner é um conto fantástico. Imagino que ele está falando fantástico no sentido de que é muito bom. Não, que não é. Que é fantástico. Sim. E o Israel falou que entendeu. o Philip... Desculpa, eu tenho que explicar. O Philip K. Dick é top. Também pensamos nisso. Então, eu ia perguntar aqui para vocês, será que um dia a gente vai ser um autor favorito de alguém? Olha, menina, eu não quero nem imagina pensar. assim, meu autor favorito é o Ariel, morreu em 2044, mas ele deixou Ainda bem que você mudou essa data, pelo amor de Deus. Não, peraí, 2044? Isso. Daqui 20 anos dá tempo de escrever muita coisa. 60. Morreu novo, coitadinho. Não, mas é porque a gente tem que pensar. Não, é mais fácil eu morrer em 2044. Mas é porque a gente tem que pensar que vai ter fogo, vai ter queimada, vai ter fumaça, vai ter sol. É verdade, gente, é verdade. Calor de 70 graus na sombra, essas coisas assim, entendeu? Podemos não sobreviver aos próximos 20 anos. Mas a gente também pode pensar que... Mas também o leitor do Ariel também não vai estar vivo. A gente vai mudar pra... Não é aquele caso. A gente pode pensar que a gente pode sair, viajar para Marte, entrar num bunker, comprar uma ilha e isolar ela do mundo com super. Eu vou te falar que vai terraformar ou ter uma habitação em Marte vai levar um bom tempo, viu? Então, assim. Baixas expectativas. A gente pode congelar, que nem. Travou, gente. Aí voltou. A expectativa é zero. Isso é laboratório para escrever. Então, vamos falar sobre o material, nosso material? Por favor. Vamos. O Ariel começa, ele tá animadinho. Olha lá, até. Pode começar. Como o Ariel já tinha falado, a ideia do Noite Sem Alma surgiu a partir de uma homenagem que a gente tenta fazer aos mestres do horror, do terror da Vila de Odate. Né? Inclusive, o nosso nome vem de lá, certo? Ariel, você quer falar alguma coisa? Bom... Conta como você chegou na sua história. Olha, eu estava pensando assim em alguma coisa... O pessoal está falando... Só um minuto, Ariel, desculpa. Só um minuto aqui. Opa. O Neuromancer falou que... Toca do Aventureiro falou que o Neuromancer fez aniversário. Quando? Ontem? Não sei. A Lúcia falou pra gente também. A Lúcia falou pra gente plantar árvores. Pessoal, só um lembrante.
um lembrete. Coqueiros não são árvores, ok? Então, vou pensar nisso. É uma gramínea. Não, tá gramínea, mas é quase, por aí. Mas ele não é uma árvore em si. Mas e o Toca do Aventureiro pediu pra gente mandar spoilers. Eu vou mandar um spoiler aqui. De quê? Alguém que está nessa live aqui vai ser demitido. Eita! Sou eu, gente. Eu fui demitido não é spoiler, é hoje. Fofoca. É fofoca. Você foi demitido hoje? Quem que vai trazer o café daí? Quem é que vai servir o café? Quem? Como é que vocês vão ficar sem cópias, sem xerox? Sem xerox? Você já pensou? Como não dá. Esperada já. Não é empresa aí. Funciona sem xerox. Chama lá o CDPT. Chama o CDPT que a gente precisa ter uma conversa aqui séria. Chama o CDPT. Cadê o CDPT? Nós vamos contar para eles o que é CDPT? Não, né? Vamos não. Não, pode não. Não. Só, a gente pode colocar que tal colocar essa informação bem no finalzinho do livro, na última página, lá no rodapézinho? Não, acho eu ouvi dizer. Não, só vai saber se comprar o livro, senão não vai saber. Ai, gente, desculpa, eu sou do departamento de vendas, sabe? Então eu sou. Pessoal, falar nisso, eu não quero entregar o livro, viu? Eu ouvi dizer que vai soltar aí recente uma matéria contando barbaridades sobre o nosso coletivo. Eu não faço ideia. Como que você descobriu isso? Me disseram. Sabe como é que é fofoca, né? Você tá com cara de informante, de vazador de informação. Alguém tem que ter feito vazar. Não, imagina, né? Alguém faz, mas eu não não, hein? Não sei. Não foi. Eu não sei de nada. Você tá com cara de estar vazando coisa. Tem um jornalista xeretando e que o bicho vai pegar pra gente. Eu não quero nem saber. Amanhã a gente vai ter uma reunião. Ih, rapaz, isso aqui que eu fui abrir minha boca. Renan, fala aí, cara. A gente tá te esperando falar. Tá. Eu tinha começado a pensar sobre essa ideia de escrever terror, né? Depois que eu vi umas lives falando sobre o tema e tal. E não sei se vocês já pesquisaram sobre aquele um texto, acho que do Freud, chama O Infamiliar, parece. O Estranho, o Infamiliar, não sei se já ouviram falar. Mas eu já ouvi alguma coisa, mas não li. É um texto assim que o pessoal cita também. assim. Quando tá falando assim, tipo para falar de terror, né? Que tem a ver assim como uma das facetas do terror também é o medo do estranho, né? Aquilo que não é compreensível, né? Por exemplo, tipo mortos-vivos, por exemplo, né? Coisas estrangeiras, às vezes que destoam muito daquilo que a gente conhece culturalmente, também pode ser. Aí eu fiquei nessa ideia, né, de tentar fazer alguma coisa assim. Eu tinha lido também um livro do como é que a gente falou dele agora? O mestre do horror lá, o Lovecraft. 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 Ele é foda, eu li uns contos dele que são, nossa. Horror cósmico, né, que chama? É o horror cósmico. Horror cósmico, aham. Até tem um conto aí na nossa coletânea que eu acho que vai um pouco pra essa linha aí do horror cósmico aí. Também acho. Quem quiser, pra aguçar a curiosidade aí, o autor andou falando alguma coisa no chat, eu acho, hein? Aí, eu sei que eu lia o Lovecraft assim, mas assim, eu achei muito interessante assim, o que ele faz e tal, né? Mas não me pareceu uma coisa assim para onde eu seguiria, não. Tanto é que o meu conto é muito mais, acho mais linear assim um pouco. Aí eu fiquei pensando assim, normal, cara, né? Desculpa, não, muito. Aqui ninguém é muito normal. Eu não diria linear, eu diria que seu conto sobrevoa a linearidade.
Eu acho Aí... se eu conto um tanto lisérgico. Lisérgico. Total. Departamento de interpretação de texto aí, me ajude. Ai, quando você entra nas viagens, é muito louco. Bota uns negocinhos na ponta da língua. Esse menino é um nerd mesmo, né? Não sabe nem o que é. O que é essa parte da vida, né? Essa parte ele é muito bonzinho, né, cara? Nós estamos bonzinho. Esperem levando esse menino pro mau caminho. Depois que vocês lerem lá, vamos ver se são bonzinhos. Nossa senhora, aquele para-choque. Eu estava escrevendo esse conto aí, nas últimas revisões eu que estava mexendo nele, e eu comecei a ficar com dó, sabe, dos personagens. Falei, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer essa crueldade com esse personagem aqui? Aí comecei a ficar com pena, mas aí eu me contive e falei, não, esse cara precisa morrer. Renan, eu digo uma coisa pra você. Esse primeiro conto que eu falei que eu escrevi lá atrás, eu matei uma criança. Eu li. E aí, pra mim... você leu, né, Lu? Então, pra mim, foi, assim, a virada de chave. Se eu matei uma criança daquele jeito, posso matar qualquer um. Agora. Mas, assim, só deixando claro pra galera que tá assistindo, nós não somos unicamente autores de terror. Não. Sim. Assim, nessa primeira coletânea, nós escolhemos o gênero terror para homenagear a história do Vila Diodati, aquela coisa toda que a Luciana vai entrar em detalhes daqui a pouquinho. Mas, no futuro, a gente planeja lançar outras coletâneas com outros gêneros, né? A gente está pensando em botar ainda... Um hot próximo. Desculpa, brincadeira, gente. Romance safo, né? Um dark romance. Dark romance do CEO. CEO. O CDP me engravidou e me abandonou. Alguma coisa desse tipo. Assim. E eu encontrei a paixão da minha vida, uma mulher. Isso é interessante. Não, isso não tem nada a ver com o que eu escrevo. Gente, é brincadeira. Vamos falar sério, porque esse povo vai achar que é verdade. Não, mas assim... Poxa, esse aqui... É um desafio, vai né? achar que é verdade. Tá na cara que... eu tô brincando. Desculpa aí, pessoas. Né? Tem algumas coisas que são verdades, sim. Mas essa coletânea... Pode falar, Luciano. Pode falar. É a minha estreia, né? O meu livro, Eles Pensam que Somos Gatos, é um reality fantástico. Eu tenho uma série de contos que tem uma pegada de humor, mais jovem adulto, essa coisa assim. Mas o desafio do terror bateu aqui, na série nossa do coletivo. E aí, uma das coisas que eu mais gosto quando eu penso em falar de terror, são lendas urbanas. E eu, para quem não sabe, eu moro aqui no Rio de Janeiro e comecei a pesquisar lendas urbanas muito enraizadas na cidade. E aí descobri que tem uma construção aqui no bairro do Flamengo, fica na Avenida do Flamengo, que é um castelinho, que eu já gostava, adoro castelinhos de cidade. Em São Paulo tem, ali na Santa Cecília, o castelinho da Rua Apa, que eu também acho sensacional, que também tem uma história muito macabra. Todo castelinho tem uma história macabra. E aí eu fui pesquisar dessa moça aí, que morou lá, e a história é tenebrosa, só que, obviamente, eu usei só isso como fonte de inspiração. E aí eu inventei a minha história disso. Trazendo essa coisa que a gente vê muito na vida, né? A gente tentar se equilibrar os nossos dois lados. Porque a gente não é totalmente bom e também não é totalmente ruim.
às vezes um lado pende mais que o outro. Mas como que a gente equilibra? E essa busca do equilíbrio também foi um negócio que me levou para colocar essa história do grito que veio da torre. Pronto. Mas você acha que a tua história tem, de certa forma, alguma influência desses autores que você citou? Bom, sempre tem, mas eu não sei te dizer se é coerente. Eu não pensei em ninguém quando eu estava escrevendo. Tipo, não, vou focar aqui nesse estilo. Aliás, eu fiz bem o contrário, assim. Eu busquei ler diversos estilos diferentes, principalmente de contistas. Inclusive, indico muito. Tem um livro de contos que chama O Rei de Amarelo. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas esse livro é bem misterioso. E é um livro muito antigo. Isso foi escrito lá em 1800 e tralalá. As histórias se passam nos Estados Unidos, em Nova York, no centro, e são contos diferentes, mas que estão agrupados. Eles são muito interessantes. E, basicamente, os 3 primeiros, eles falam dessa história do Rei de Amarelo, que é uma outra história. É um livreto de teatro, e todo mundo que lê fica louco. E todos os contos, que são sequência, mostram as pessoas que estão lendo esse roteiro de teatro, essa peça, Rei de Amarelo. Gente, isso é muito legal. Enfim, eu fui lendo outras coisas e assistindo também outras coisas para me adequar dentro da linguagem, mas eu gosto sempre de buscar algo muito meu ali, quando eu estou escrevendo alguma coisa. Então, claro, as referências e as influências, elas aparecem dentro da gente. Mas eu não sei te dizer se, assim, tipo... Você é deliberado, né? Assim, tipo, não foi nada proposital. Uhum. Eu acho que tudo que a gente consome acaba, não só autores, né? Mas tudo que a gente consome acaba influenciando também na produção. Quando eu fui escrever meu conto, eu tinha falado para você, eu acho que tinha falado com a Zolira, que eu não tinha muita fé na produção de um conto de terror, né? Porque era também a minha primeira vez. E eu passei quase um mês inteiro, enquanto eu estava construindo a ideia e aí por diante, eu ficava ouvindo sempre a mesma trilha sonora, que eu achei no YouTube um compilado lá de trilhas sonoras de filmes de terror. E aí eu estava fazendo qualquer coisa aqui no computador e eu estava ouvindo isso, né? Assim, e aí eu acho que isso também ajudou bastante com a ambientação, né? E é isso, acho que você consome, de certa forma, passa por você e acaba parando nos seus dedos, né? Na hora que você vai digitar. Sim. É verdade. Nada se cria, tudo se copia. Não foi bem isso que eu disse, mas... Tô exagerando, não é isso. Como diria minha professora... Como diria minha professora de literatura... A minha professora de literatura dizia que o primeiro discurso foi de Adão, de todo o resto é copiado. Não, eu brinquei, mas é que acontece muito dos escritores, como eu reviso muita gente, muitos estilos diferentes, escritos diferentes, às vezes começo a ler um material de alguém, né, um livro que alguém me enviou para revisar, e aí eu tropeço em alguma coisa, daí eu falo assim, isso aqui é referência lá do tal, né, do autor. Aí a pessoa... Nunca li. Não tinha pensado nisso. Não é que nunca leu. Mas sim, é uma referência, porque não criamos do zero uma ideia para escrever e nem para nada no mundo, no universo, né, na verdade, no mundo, planeta, pelo menos. Eu penso que a boa parte da produção artística é muito derivativa.
Sim, exatamente. Assim, Essa é a palavra. Eu ia falar nesse sentido. O cara produz algo, mas ele produz algo porque ele viu algo. Porque ele viu algo artístico. A gente é meio que uma amálgama, né, Açores? E eu acho que tem também da referência e tem muita interferência. E também, por exemplo, eu estava lendo aquele livro, O Homem e seus Símbolos, do Jung. E num do texto lá que ele escreveu, que é a introdução do livro, ele fala que ele começou a estudar e ele lia muito Nietzsche. E aí ele descobriu num texto do Nietzsche um autor, uma coisa muito similar a um autor que já tinha 2 séculos para trás, assim. E aí ele foi pesquisar, o Nietzsche já tinha morrido naquela época, mas entrou em contato com a família, teve acesso à biblioteca do Nietzsche e não tinha nenhum livro daquele autor. Então, eu pensei que são interferências. Porque é aquela coisa, a gente está em contato com todo o inconsciente coletivo, ou com o astral, ou com os arquivos. Ou a caixa? Sei lá, a caixa, exatamente. Enfim, com toda essa questão, coisa que nos tem uma questão também que é a questão do empirismo, né? Assim, se uma pessoa foi capaz de deduzir certa coisa, você também vai ser capaz. Você pode ser capaz. Não é que você vai ser. Pode ser assim, uma pessoa lá no extremo oriente pode ter pensado a mesma ideia que a pessoa lá do outro lado do planeta, sem nunca ter contato entre as duas, né? Hoje é difícil. Contato. É verdade. É difícil, mas no passado. Não, mas sim. Você vê em alguns casos. É uma questão de observação. Não, hoje acontece também. Em alguns casos, por exemplo, em ocasiões de prêmios Nobel de Física, de Química, houveram casos assim, ao longo da história onde pessoas completamente diferentes. Hoje, no mundo da ciência, isso é mais difícil, porque basicamente existe, a internet liga tudo e as pesquisas são transmitidas. Mas ainda existe. Então, seria casos de tipo, a pesquisa do fulano foi selecionada, e de repente apareceu um sujeito lá do interior do Azerbaijão e. Por que tinha que ser o Azerbaijão? Há muito mais tempo. Sei lá, foi o primeiro nome que veio na um lugar inóspito e longínquo. Mas isso acontece, sim. Acontece. Mas assim, falando sobre a literatura em si, a gente estava falando sobre a produção, sobre como a gente se influencia. Temos influências e interferências de outros autores. Falando ainda na literatura, eu queria saber de vocês o que vocês acham da situação da literatura independente atualmente. O que vocês veem como dificuldade, como vantagem, qual é a visão de vocês? Quem vai começar? Posso falar. Eu, como revisora, passo por isso todos os dias, né, com os escritores. A dificuldade mesmo é vender. É o fato de ter muita coisa para ler. Gosto de deixar um alerta, assim, de falar uma coisa e contra uma frase que a gente escuta por aí. Brasileiro não lê. Isso não é verdade. O brasileiro lê, sim, e lê bastante. Só que ele quer tudo de graça. Como tudo que a gente gostaria, a gente quer que seja baratinho. Uma coisa que a gente conversou no grupo uma vez, né? O cara tem condições de pagar R$50 numa cerveja artesanal, né? Mas reclama do valor do livro. Mas reclama do valor de um livro. Então, assim, é entender o quanto custa para quem senta e escreve. Tem pessoas que levam 15 anos, 5 anos, 20 anos escrevendo um livro. É uma grande obra? Não sei, depende do gosto de cada um, etc. Provavelmente vai ser. Tem gente que escreve, Stephen King escreve 3 best-sellers por ano, mas best-seller só porque é ele, né? Não é assim tão fácil.
É difícil, é difícil. E a desvalorização do livro como um objeto de consumo. Esse é o grande problema da literatura nacional. Não que não haja produção boa, porque há muita, muita coisa boa, muita gente lendo. Depois da pandemia, principalmente durante e depois da pandemia, se tornou um hábito muito mais comum. Enfim, só que aí o pessoal acha muito legal ir lá na Amazon e baixar 200 livros grátis quando tá aqueles campanhas deles lá, que nem sabe se vai ler, aliás, a maioria não vai ler, não vai dar nem tempo de ler tudo que baixou. Então, assim, valorizar um pouco mais o que você lê também. Nosso tempo de vida é curto para a gente gastar com coisas que não têm muito valor, né? Ou uma boa diversão, né? A leitura ou seja uma boa diversão ou alguma coisa que vai acrescentar alguma coisa para alguém. Agora, ler só porque estava de graça na Amazon e vai comprar... Gente, sério, um chopp de 300 ml custa R$12. Um e-book nosso custa 15. Então... Onde que tá vendendo esse chopp aí, cara? Aqui em Londrina. Aqui eu tô Tá caro? por R$10. Tá caro. Mas é artesanal. É artesanal. Sim, é caro. Só ler um negócio aqui, antes da gente continuar. Só um minutinho, Luciano, acho que eu só leio aqui. A Jane Gonçalves falou O Estranho. Eu não sei, isso é o estranho, eu não lembro do que a gente estava falando nessa hora. É o texto do Floyd lá, do Freud. É o estranho mesmo. O estranho, acho que é Das Lich, uma coisa assim, em alemão. Ó, falando em alemão aí, o Ariel. Aguardemos os nossos postagens em alemão, inglês, só aguarde aí. Logo, logo. De Libes ein Widerstier. O que foi italiano? Não, italiano. Eu tenho uma foto italiana também. Tem. O Toca do Aventureiro falou aqui que se a gente for escrever Hot, a gente vai ter que falar com a Marcela Albuquerque, autora. É uma outra autora. Eu acho que ela tem um livro chamado... Como é que é o nome? Puxa. A Hospedeira do Caos. Ela é até boa. E tem eu já vi falar desse livro. Ela é uma autora independente, eu acredito. Ela é bem boa até. Nós temos um outro... Eu faço parte de um grupo do Instagram e a gente está todo mundo lá também. Até a França está lá. E ele falou também que se for fazer gore, aí tem que chamar a Anne C. Freitas. A Anne C. Freitas também é uma autora independente. Ela tem uma série de livros de fantasia chamada Os Devaneios de Rory Agnes, eu acho que é assim que vai falar. E ela também ela faz contos também, tem um livrinho de contos. Isso eu lembro que ela tem outros livros, mas eu não vou lembrar dos títulos. Me desculpa, Anne. Sorry. Luciano, o que você ia falar? Eu esqueci aquelas. Não, imagina. A gente falou em alemão, aí eu esqueci. Eu tô em contraponto. Como é que fala? Como é que fala eu esqueci em italiano? Eu não sei falar italiano, mas eu não tô... eu não recordo, talvez. Não, aí é meio espanhol, né? Não me acuerdo. Não me olvidé. Olvidé é espanhol. Robert Chambers, aqui é o amarelo, o vídeo amarelo. Apareceu aqui para mim. O Lepena mandou no chat. Mas fala aí, Luciana. Enfim, eu queria fazer um contraponto. Fala, por favor. Com a fala da Zolira, primeiro, a minha visão dentro da literatura, a minha opção por ser uma escritora independente, na verdade, foi um pouco de impaciência com o mercado tradicional.
basicamente, grandes editoras não vão atrás, não abrem muita alternativa para escritores iniciantes. É muito difícil. Quando abrem, principalmente editoras num patamar mais intermediário e bastante de editoras novas e independentes, essa sim, você encontra uma certa abertura. Mas aí existe a questão do pague para publicar. Na época, eu não entendia muito como funcionavam essas coisas, isso me revoltava muito. Mas a questão hoje, já mais maturado nessa questão toda, é que depois que eu me aventurei a fazer sozinha, eu parei com custos. Eu precisei de um profissional de revisão que precisa ser pago e é muito importante. Depois, eu dei um jeito de fazer eu mesmo uma gravação e tal, mas eu entendi que se eu tivesse condições de contratar um diagramador, isso seria muito interessante. Coisas que a gente pode aprender e fazer também. Mas isso é o que tem por trás de uma editora. Claro que existem editoras, né? Então, assim, é caro para fazer independente também. Pode ser um pouco mais barato. E sobre a questão, né, do prioridades, eu super compreendo uma pessoa que resolve gastar R$50 numa garrafa de cerveja artesanal. Prioridade da vida dela. Eu não entendo quando essa pessoa opta em deixar de lado o investimento em literatura. Porque é uma diversão tão boa quanto. Te embriaga do mesmo jeito, só que você não fica bêbado, não bate o carro. Não, e viaja, né? Viaja sem sair de casa. Nossa. Depende. Se você lê o conto do Renan, aí você pode ficar meio doidão. Então. Pois então. Entendeu? Bate, toma uma aguinha ali, entendeu? Mas ninguém vai te abduzir, não, quando você estiver ali lendo um livro. Não vai abduzir. Inclusive, vou fazer um brinde aqui. Em homenagem ao Renan, vou tomar uma água. Mas eu acho o seguinte, se você... Desse lado, a Luciana falou sobre pagar para ter a publicação. Se você... Eu penso que se você pagou, você é independente. Independentemente da forma como você fez. Se você investiu por conta própria ou se você pagou para uma editora, eu acredito que você é independente. Não, mas, assim, mas essa é outra... Não, necessariamente. Sim. Posso colocar um... Essa é a minha visão, porque se a gente está falando de uma literatura tradicional, você não paga para... Os autores não pagam. Então, aí que tá. Deixa eu só... Porque isso é um equívoco que eu vejo em muitas pessoas. É um equívoco mesmo assim, normal, eu também já pensei dessa forma. Esse modelo de que a editora contrata o escritor e aí paga sobre os direitos autorais e a partir daí vai produzir o livro e gerenciar todas as vendas e buscar publicidade. Esse modelo basicamente nunca existiu no Brasil. Se você pega entrevistas da Hilda Hirsch, da Clarice Lispector, se pá até do próprio Machado de Assis, onde eles falam que ninguém vive de escrever. A Clarice tem uma fala dela que é clássica. Ela está numa entrevista e a pessoa pergunta para ela, mas você vive dos seus livros? Ela fala, claro que não. Aquela cara de Clarice Lispector, né? Brava, assim. Então, esse é um modelo que não existe, nunca existiu no Brasil. Isso existe em filme dos Estados Unidos, modelos europeus, mas até hoje em dia mesmo, lá nesses lugares, já não é bem assim. A editora, ela faz um trabalho de curadoria, ela seleciona, e você só vai conseguir, mesmo pagando, imprimir por uma editora
sólida. É claro que eu estou falando, existem várias coisas. Eu não estou defendendo a editora também, não. Eu acho que a independência é um caminho muito bom. Mas para a gente fazer um trabalho bem feito, a gente tem que seguir alguns passos que editoras fazem. Como nós estamos fazendo no nosso livro. A gente está fazendo todos os processos, com todo mundo participando. É justamente sobre isso que eu ia falar. A independência, no caso, ela se reflete nessa questão editorial. Porque mesmo que se você paga uma editora, mesmo que ela cobre tudo de você, tudo, você não vai ser independente porque eles vão fazer o serviço da diagramação, vão decidir várias coisas que você não domina. Não estou falando de nós aqui, que a gente já está... Nossa, nós já estamos nadando de braçada, né, gente? Pelo amor de Deus. Não sabe fazer tudo aqui. Estou brincando, nem tudo, mas sim. Estamos aprendendo na marra e fazendo, né? Olha o esforço. Mas as editoras tomam a frente e fazem coisas, inclusive revisão, sem consultar o autor. Eu acho isso não, consulta. Assim, mas... Não, tem editora que faz sem consultar o autor, é isso que eu estou dizendo. Mas você não está falando de edição ou revisão? A edição compreende isso todos os passos. Isso pode ser a edição... porque a revisão vai ter que usar de qualquer jeito. A editora faz. Sim, porque revisão, faz a diagramação, faz a capa, faz... Lu, não, sim, eu tô depende da editora. Você tá achando mas o que eu tô falando é que se você coloca teu livro para a editora lá, a revisão vai ser feita de qualquer jeito. Tem que ser feita. Vai? Né? O que você falou aí... Tem alguma garantia aí, de todas? Eu não sei. Eu garanto para você que não. Eu não sei. Eu não posso afirmar isso em 100%. Não, mas aí eu não posso afirmar isso. E você também não pode afirmar em 100%. É isso que eu estou te falando. Não é a questão é que... Estou dizendo... Mas eu não estou dizendo mais nada. Isso que eu falei. Mas não foi isso que eu falei. Eu tô abrir uma polêmica que você falou. É que você falou da revisão e eu falei que a revisão é natural. Mas o que eu tô pensando, que eu acho que você está pensando, falando de edição. Não, a edição compreende tudo. Calma. Tudo. Porque a gente está falando de edição de texto. Peraí. Edição de texto. Não. Por que você vai consultar se você de texto do livro aí? É isso que eu estou falando. Não, estou falando do editor, processo editorial. Por que você vai consultar, você como editor, uma editora, não editora profissional, mas uma editora, vamos supor, Solira Edições. Você consultaria alguém pedir permissão para revisar o livro dele? Revisar erros gramaticais para revisar? É isso que eu estou te falando. Eu acho que você... É isso que eu estou falando. Talvez você errou no termo. Não era revisão, era edição. Não, é muito longo isso tudo. Deixa quieto, gente. O pessoal não está interessado exatamente nisso, né? Está interessado no nosso livro, eu acho. Vai que a gente tem 35 pessoas aqui dizendo que são editores. Então, vai que é, né? Não, gente, só uma coisa. Não é. Posso só... Alguém tá me ouvindo? Não. Sim, Lu, é que o teu... Você tá com delay, você sabe disso? Não estamos te ouvindo. Sei. É o seguinte, existe a editora empresa, existe o editor, pessoa. No processo editorial, você vai passar, e isso genericamente falando, existem casos e casos. Primeira etapa é a revisão do seu livro. Vai para uma pessoa de confiança lá, que trabalha na empresa editora, e eles vão te mandar esse arquivo para você ver as marcações e tudo que a pessoa fez, e você vai concordar ou não, vai fazer modificações ou não. Algumas modificações podem ser exigidas. Depois disso, tem o processo da edição, o trabalho que vai para o editor pessoa. Quem é o editor do teu livro? Ele tem poder sobre a sua escrita, no caso que ele está sendo contratado pela editora. Então, já passou o processo de revisão, você já fez as suas alterações, e antes de ir para a diagramação, esse editor vai ler. Aí sim, dependendo do contrato que você tiver, ele pode fazer pequenas alterações de palavras,
menções, de colocação do texto, e que isso faz parte do processo editorial. E aí, como já não está muito na alçada do escritor, quase nunca vai para sua mão para você aprovar ou não. Vai para você ver e falar, é assim que seu livro vai ficar. Algumas editoras permitem que o escritor fale alguma coisa em todo o processo, algumas editoras não. Tem editora que vai decidir a capa por ela mesma e vai te falar, no máximo te dá 2 opções, escolhe uma aí. Mas a maior parte das vezes não, é o capista contratado que vai fazer e você só tem o direito de falar, que legal. Então, nesse sentido, a independência dá muito mais poder para o escritor, mas tem que pensar que também tem que cumprir algumas etapas ali que muita gente independente não cumpre. Publicar um livro não é escrever no papel. É por isso que eu queria escolher a nossa capa, né? Mas vocês não me deixaram. Veja bem, a gente votou tudo. Não. Nada. Eu não estava nesse dia. Ele falou que ele não estava e que ele foi traído pelo grupo. Fui traído. Fui traído. Inclusive, eu gostei daquela capa lá. Eu fui a única que votou contra. Ô, Lu, é zoeira, Lu. Não leva a sério, não. Pelo amor de Deus. Mas você acha que eu estou levando a sério por quê? Renan, sua vez de falar, Renan. Você, como autor de 3 livros já, o que você acha do mercado independente, dessa vida de autor independente? Eu também penso assim, mais nessa linha que você falou aí. Eu considero assim, o autor independente aquele que vai arcar com os processos, sabe? Ele pode cuidar de parte do processo editorial, né? Ou ele pode, tipo, terceirizar também, né? O meu primeiro livro mesmo, tipo, eu escrevi junto com uma colega minha, a gente contratou, tipo, serviços de uma editora, assim. E a gente considera isso como uma publicação independente. E como a Luciana também comentou, né, acho que a publicação tradicional, assim, isso que eu acho que é comumente chamado de a publicação tradicional, é uma coisa que está muito distante, assim, acho que de quase todos nós, né? Eu acho que autor, assim, que fala, assim, que é publicado de forma tradicional é gente que a editora já sabe que aquele cara vai vender, né? Tipo, por exemplo, o do Torturado lá, né? Gente que tem Rafael Montes, eu não sei. Rafael Montes, Itamar Vieira Franco. Né? Sim. Tem tido casos, por exemplo. A mulher lá do Tudo é Rio, se ela fizer, vende. Carla Madeira. Isso, Carla Madeira, né? Se fizer, vende também. Sim. Editoras como Companhia das Letras, Record, Melhoramentos, essas editoras grandes, elas não contratam ninguém novo, porque não tem tempo, não tem pessoal. É uma demanda muito grande. Então, se eu tenho Itamar Vieira que vendeu 1 milhão de cópias, para que eu vou contratar o Açores? Ei! Me senti pessoalmente atacado. Nós vamos ter uma conversa depois. Chama no RH. Tem tido uma modalidade de publicação também, né? Que é a usando financiamento coletivo, né? A gente tem gente aqui. Financiamento coletivo. Exatamente. Que modalidade é essa, Renan? Explica. Depois do surgimento. Fala. Eu acho que a editora Medusa, se não me engano. Também tem aquela editora, a Five, se não me engano, se eu não estou errando o nome dela, Sim. Que elas têm um sistema que o autor ele não vai pagar para ser publicado, mas aí tipo, eles têm que ter um contrato ali da editora fazer essa promoção de um financiamento coletivo para poder bancar o lançamento do livro. Isso. E aí tem essa modalidade nova que surgiu, né? E eu o acho que tem no assim, financiamento coletivo lá? Falar em financiamento coletivo, o que tem no financiamento coletivo?
vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho também. Bom, gente, bem lá no Catarse. Não, mas assim, depois que surgiu essa modalidade de financiamento coletivo, isso foi um grande avanço para muita gente. Isso possibilita muito essas duas que você falou e várias outras. E substitui um processo, não facilita o processo de pré-venda, que já é uma alternativa antes, que várias editoras fazem, a Lenda, várias editoras que eu conheço, Patuá, fazem a pré-venda. Então, antes do livro estar lançado efetivamente, você vende os exemplares. E é isso que possibilita a publicação de um certo número de cópias. E aí, com as plataformas de financiamento coletivo, isso ficou mais fácil. E aí, agora a gente, independente, não precisa criar um site específico para fazer o processo de pré-venda. Já tem aí o Catarse, o Benfeitoria, o Apoia, todos eles que fazem. Inclusive, gente, parece lá no nosso. Essa era a deixa de 5 minutos atrás. Né? Tipo, na hora que ele falou de financiamento coletivo, eu falei, o que tem no financiamento coletivo? Financiamento coletivo aí. Tem o Noite Sem Alma. Nosso livro, Noite Sem Alma. Por que optamos por financiamento coletivo? Justamente para fazer o livro chegar a mais pessoas, porque outra coisa de financiamentos coletivos, primeiro que nem todo mundo sabe o que é, né? Assim, alguém já ouviu falar de vaquinha, alguém já ouviu falar de alguns desses, principalmente vaquinha, né? Para ajudar as pessoas a resolver problemas ou pagar coisas ou etc. E Catarse e Apoia-se são alguns que são mais para literatura. E foi o que nós optamos pelo Catarse.me, que é onde está o nosso livro lá. É só digitar na busca, entrar no site catarse.me, Catarse com S, e digitar Noite Sem Alma na busca. Ele vai abrir a capa do nosso livro, essa que está atrás do Açores e atrás da Lua aí. Esse mesmo. E aí vai aparecer lá, apoia esse projeto. Quem quiser apoiar, a partir de R$10, gente. Aquilo que a gente estava falando sobre um chopp de 12, a partir de R$10 é um apoio. A partir de 15 é um e-book, já o nosso livro em e-book, depois 50 o livro físico, e aí vai. E aí tem livros desses autores maravilhosos que estão na frente de vocês aí, os 3 têm livros lá, que fazem parte das recompensas. Eu ainda não tenho, mas vou ter um dia, ano que vem talvez. Mas eu ofereço desconto Isso, tem uma das recompensas lá onde eu dou desconto de revisão, 30% de desconto na revisão dos autores que quiserem aquela recompensa. E a Lu também fornece aulas de escrita, né, Lu? Que é uma das recompensas também. Oficina, desculpa. As oficinas de escrita que a Lu também oferece, fora os livros incríveis, que eu recomendo todos. Todos, são muito bons. A importância de que as pessoas saibam como que funciona esse financiamento, né? Assim, você vai lá, para quem nunca fez, você vai lá, vai escolher a recompensa, primeiro vai clicar em apoiar esse projeto, depois vai escolher a recompensa, e aí depois você vai entrar na parte de pagamento, né? Você pode fazer o pagamento via cartão de crédito, boleto, Pix, é tudo muito fácil, ok? E aí você já não vai sair com o material, né? Você não vai receber o material na hora que você compra, né? Porque o financiamento coletivo é justamente para que a gente produza o material, né? Então a gente está produzindo, o material vai ser produzido posteriormente, mas tem certeza que você vai conseguir seu material. Se você não conseguir seu material, a Zolira vai na sua casa te entregar o material. Não importa que você adoro viajar. Brasil inteiro. Exterior, inclusive. Eu vou. Se você morar lá em Jericoacoara do Norte, você vai receber o livro, a Zolira te entregando. Pessoalmente. De bicicleta eu vou, tá, gente? Vai demorar um pouquinho. Se for aqui do Rio de Janeiro, você vai de bicicleta, filha. Né?
É importante falar também que quando a pessoa entrar para colaborar, tem que fazer um cadastrinho lá dentro, porque você vai querer receber a sua recompensa. Então precisa do endereço, e-mail e telefone. E aí pode usar cartão de crédito, Pix, boleto, e depois disso, todos os valores que estão lá, inclusive, já está incluído correio. Então o valor do livro está R$50, mas já tem o correio, já tem o valor do correio embutido. E é isso, basicamente. É isso, eu vou mandar aqui no chat o número do Pix que vocês podem enviar. E aí... Tá bom. Tem que pagar o aluguel. Tá caro. Tá caro o aluguel. Então, peraí, que bota o meu aí. Não, o seu não. O seu não. A gente já conversou sobre isso. A primeira live era minha. Pô. Gente. Ô, Renan, vamos tomar uma providência, Renan, sobre isso? Chama a polícia. Vamos fazer uma votação. Vamos fazer uma votação. Uma votação. Vocês contaram a história da votação, gente? Não, gente, toda hora. Não vai contar? Tá bom, não conta. E quantas pessoas estão aí com a gente ainda, Açores? Deixa eu ver aqui o meu Instagram aqui do computador deu uma travada, mas eu vou ver aqui no outro. A gente pode contar mais histórias numa outra live, né? Repetir aqui. Também acho que o pessoal vai Contar cansar da gente. Já tá bastidores. Bastidores, a gente tá com... A live da fofoca. Parece que nós estamos com 3 pessoas agora só. Tinha mais, mas parece só 3. Então essas 3 pessoas vão ter que Eu esperar. acho que tá na hora da gente... A gente podia finalizar? Perfeito. Acho que sim. Também tô com fome. É exatamente nisso que eu tô pensando. Não tem nem mais uma pergunta no chat? Não. O chat Não, está então, calado. tem 3 pessoas na classe. Tem eu, você e a Lu. A gente tá 1h30. 1h30 já, né, gente? Já deu. Acho que já deu, né? Já deu. Mas foi ótimo, adorei. Para quem bom. tá aí ainda, um beijão. Foi muito bom ficar com vocês. Muito obrigada mesmo. Eu já tô com a... Pela companhia. Para quem tá aí ainda, espera pelo Pix, que eu vou, pelo número do Pix que eu vou colocando. Pessoal, Me chama é em isso, box, né? Então, chama inbox. Chama inbox. Manda uma DM para mim. Isso. Catarse.me, gente. Catarse-me. Só que é catarse.me. Me catarse. Porque, Me agora eu tô encucado. Por que vocês falam com Z? Catar, porque Não é S no Z, português. É porque o S catarse, no português. não, Tem que catarse. Z. Se fosse catarse, seria com C. Ou C cedilha. Nunca. Catarse, gente. Em português é catarse. O S só tem Ai, que ó dizer. o professor de inglês ali. Eu acabei de checar. Depois da sílaba. Não, peraí. Deixa eu falar. Eu acabei de verificar. Antes de uma vogal. Nossa, mas ela não deixa ninguém falar. Antes de a gente começar, eu verifiquei com o Renan aqui o guia de pronúncia e é catarse. Não é catarse. É catarse, Não, gente. Catarse, essa então faltou isso. Coisa de emoções. E não é com E, que seria com C, que nem as outras. Não, mas o S, Não. o S nem sempre tem som de Z, tem som de S também. Mas não neste caso. Mas ok, eu teria que ter um No hífen. caso ali, Catar. ele é início da sílaba. Mas tá bom. Pronuncia catar. Catarse é uma Pronto, palavra gente. com 3 sílabas. O R, o tar, fica separado da sílaba SE. Então você fala com som de Z. Não é assim. Lamento informar que vocês estão errados.
É igual Catarse. eu sempre falei editora Record. É Record. Não, Record. E não é Record, é Record. É Record. Mas isso aí não é é inglês, Record. né? É Mas a Quem palavra, trabalha lá televisão, diz né? Record, então. mas a palavra em inglês pode ser record ou record. Pode ser uma das Record. duas. Qual que É. é? Porque record é o Record verbo. é para Record, gravar. record Gente, é o verbo. mas Record não é isso. é o adjetivo. Mas o substantivo. importante é encontrarem o link. Assim, Então, mas Catarse- tem que saber se pronuncia com S E ou vamos Z, parar de mas- fazer propaganda para outras editoras. Eu, Link na bio, pessoal. Link Na na bio. dúvida, na news, link na na bio. Na bio do coletivo. Nas mensagens, peraí, todas pessoal. vocês aí que me seguem. Tem um monte de gente entrando agora, tem uns 150 pessoas. Ui. Ah, para de mentir, ô Antônio. A gente dá pra sentir o nariz dele crescendo na tela. É Né? meu. Peraí. Aí vou ter que desligar aqui o som. Nós temos 3 pessoas ainda. As mesmas 3 guerreiras. Agora é 4. Eu não Nós temos entrei, então não sou. 4. Um deles sou eu lá, né? Então, E o outro é o Então, são Renan. 3. A Lúcia Então, tá lá gente, ainda? 1h30. Minha amiga Lúcia? não, Uma hora vamos e meia terminar. acho que Vamos, já deu, né, gente? Já deu, tô deu. cansado com fome. Então, pessoal, catarse.me barra Noite Sem Alma, ok? Certo? Isso aí. Link na bio, vai lá, Conheço. apoie E o Pix do apoie Açores. lá. O Pix, meu, vou mandar Brincadeira. para vocês. Brincadeira, gente. Brincadeira, não é para mim, não. Isso é para... Não. É Mas só qualquer pro coisa, se a apoio. pessoa Claro tiver que é dificuldade, brincadeira. dá pra mandar mensagem no privado aí também. Olha, isso é importante, Ah, é importante sim. o que o Renan está falando. Se alguém que quiser ajudar, tiver dificuldade no processo, manda mensagem lá no Instagram, no DM lá, que a gente vai auxiliar vocês na hora, certo? Se não respondeu na hora é porque a gente vai responder depois. Fazendo um adendo sobre isso, mais de 50%, quase 60% das pessoas que entraram no Catarse até agora que apoiaram o projeto, apoiaram pela primeira vez. Então tem muita gente aprendendo a usar. É verdade. Isso. Legal. Isso é muito legal. É mesmo. Bacana, gente. Meu oi. Contagem regressiva pro final aí. Deixa eu ver se tem aqui. Contagem regressiva. Tem contagem regressiva pro final? Não, eu só brinquei, porque teve. Não, mas eu não Precisaria sabia fazer que um teste antes. Acho que se eu colocar eu aqui, sabia que tinha. eu acho que vai ferrar aqui. Ó, a Jane Gonçalves Então não aqui foi falou nada. que... A gente fala Luciana, já. a Jane Gonçalves falou que adorou, mandou beijo e falou que tá esperando o show. Ela é minha Beijo, aluna, Jane. teve aula comigo. Beijo, Jane, ela é ótima, sensacional, escreve bem pra caramba. Abraço, Bebe Jane. bem pra caramba. Escreve. Escreve. O áudio Não, da hoje- Luciana tá meio atrapalhado. Hoje o Açores está escutando tudo em termos aí de bebida aí, né? Não é? Desculpa, É. A gente. Zulira deu um exemplo Isso ali, o porque Açores já ele falou não onde vê. que é, onde que é. É? Não, Viu? mas Já queria saber onde era o vocês show. verem- Oh, meu pai. Não, mas é pra vocês verem que eu nem bebo, cara. Eu nem bebo. Eu já sou bêbado naturalmente, entendeu? Eu já nem bebo, não. Bom, Ah, gente, legal. Pessoal, é isso. Acabou, Vamos né? lá. Acabou. Obrigado, Zulira. Beijo pra Obrigado, Renan. Obrigado, Luciana. Obrigado pela a todos companhia nós. maravilhosa. Tchauzinho. obrigado. Desculpem qualquer coisa aí, foi ótimo. A gente vai marcar uma outra vez. E aí, dessa vez, preparem as perguntas. Ok? Ah, era bom. Seria bem melhor. Quem Né? está assistindo, né? Quem está assistindo. Pra gente a gente vai não deixar a gente falar tanta besteira.
Exatamente, por favor. Mas foi divertido. Beijo para Foi todos. legal. Obrigada, gente. Tchau, Abraço. tchau. Tchau, tchau, tchau.